O sol nascia pálido sobre as vielas estreitas da favela de Paraisópolis, iluminando um labirinto de tijolos expostos e telhados de zinco que pareciam gritar por socorro. Mariana acordou com o som distante de sirenes, uma melodia trágica que acompanhava a vida dos esquecidos. O ar cheirava a poeira e esperança roubada. Mas ela não tinha tempo para lamentações ou fraquezas. Levantou-se silenciosamente no pequeno quarto abafado, sentindo o peso do mundo em seus ombros frágeis. Era mais um dia de luta implacável contra a miséria que tentava sufocar sua dignidade. Cada manhã exigia uma força sobre-humana para simplesmente existir. No canto escuro do cômodo, sua mãe tossia fracamente, um som que rasgava o coração da jovem. Dona Rosa era uma mulher de fé inabalável, segurando um terço desgastado entre os dedos, trêmulos enquanto murmurava orações a um Deus que parecia surdo. A doença avançava implacável, consumindo a carne, mas nunca o espírito daquela velha guerreira. Mariana ajoelhou-se ao lado da cama humilde, beijando a testa febril com uma ternura infinita. A promessa de comprar os remédios caros era o único combustível que mantinha o sangue correndo nas veias da garota. Ela faria qualquer sacrifício por aquela santa mulher. Enquanto preparava um café ralo na cozinha minúscula, a lembrança de seu falecido pai invadiu sua mente cansada. Ele fora um mestre do tango, um refugiado argentino que trouxera na bagagem apenas sapatos de dança e um coração partido. Antes de morrer, ele havia ensinado a Mariana cada passo, cada respiração daquela dança passional. O tango não era apenas movimento, era a expressão da dor profunda e da resiliência humana. Aqueles ensinamentos secretos eram o único tesouro verdadeiro que a garota possuía, guardados a 7 chaves no fundo de sua alma ferida. Uma herança invisível de puro orgulho. Ela vestiu suas roupas simples e gastas, preparando-se para a longa jornada até o outro lado da cidade. O contraste entre a miséria de Paraisópolis e a opulência de seu destino era um tapa na cara diário. Ela era apenas mais uma engrenagem descartável na máquina capitalista brutal de São Paulo. Ao trancar a porta de madeira apodrecida, Mariana olhou para o céu cinzento e fez o sinal da cruz. Pediu proteção divina contra a crueldade dos homens ricos e arrogantes que governavam aquele mundo impiedoso. Sua fé era sua única armadura contra a humilhação constante e dolorosa. O ônibus lotado chacoalhava pelas ruas esburacadas, carregando dezenas de almas exaustas que vendiam seu suor por moedas. Mariana, espremida contra a janela de vidro sujo, observava a paisagem mudar drasticamente. Os barracos miseráveis davam lugar a mansões fortificadas, cercadas por muros altos e seguranças armados. A ponte sobre o rio Pinheiros marcava a fronteira cruel entre o paraíso dos ricos e o purgatório dos pobres. Ela respirou fundo, tentando engolir a angústia que apertava sua garganta ressecada. Sabia que, ao descer naquele bairro luxuoso de Morumbi, deixaria de ser humana para se tornar uma sombra invisível. O imponente edifício do Grupo Monteiro erguia-se como um monstro de vidro e aço, refletindo a luz do sol com uma arrogância insuportável. Seus saguões de mármore italiano eram frios e calculistas, projetados para intimidar qualquer um que não pertencesse àquela elite predatória. Mariana entrou pela porta dos fundos, o único acesso permitido aos trabalhadores braçais, sentindo o estômago embrulhar. O cheiro de produtos químicos de limpeza logo substituiria o ar fresco da manhã, impregnando sua pele e seus cabelos. Aquela fortaleza corporativa era o império onde o dinheiro ditava todas as regras e a compaixão não existia. No vestiário úmido e mal iluminado no subsolo, ela vestiu o uniforme cinza desbotado, o manto da invisibilidade social. Aquele pedaço de tecido áspero apagava seu nome, seus sonhos e sua identidade, transformando-a em apenas mais uma funcionária da limpeza. Amarrou os cabelos longos e escuros em um coque apertado, escondendo sua beleza natural sob uma aparência severa. Pegou o balde pesado, os esfregões e os frascos de detergente com as mãos já calejadas pelo trabalho duro. O relógio batia impiedosamente, marcando o início de mais uma jornada exaustiva
para garantir a sobrevivência de sua mãe doente. De joelhos no chão impecável do saguão principal, Mariana esfregava o mármore como uma fúria silenciosa e determinada. Cada movimento repetitivo causava dores agudas em suas costas e braços, mas ela cerrava os dentes e continuava. A imagem do rosto pálido de Dona Rosa era o chicote que a impulsionava a trabalhar sem descanso. Ela precisava daquele salário miserável. Precisava de cada centavo das horas extras para comprar as ampolas na farmácia. O suor escorria por sua testa, misturando-se com as lágrimas contidas que teimavam em ameaçar cair. Era uma escrava moderna presa em correntes feitas de necessidade absoluta, do lado de fora. O som de pneus freando bruscamente anunciou a chegada do herdeiro daquele império colossal. Leonardo Monteiro desceu de seu carro esportivo importado com a postura de um deus grego intocável. Alto, incrivelmente atraente e vestido com um terno feito sob medida que custava o equivalente a anos de trabalho de um operário. Seus olhos frios escondiam uma alma vazia, corrompida pelo excesso de poder e pela ausência total de empatia. Ele caminhava em direção à entrada principal, como se o mundo inteiro fosse um tapete estendido para satisfazer seus caprichos mais cruéis e egoístas. As portas de vidro automáticas se abriram, permitindo a entrada do vento frio e da presença esmagadora de Leonardo. Ele atravessou o saguão com passos firmes e arrogantes, ignorando completamente os funcionários que abaixavam a cabeça em submissão. Para ele, aquelas pessoas de uniformes cinzas eram como insetos rastejantes que apenas sujavam sua visão perfeita. O barulho de seus sapatos de couro italiano ecoava pelo ambiente amplo. Um som rítmico de dominação pura. Ele segurava o celular de última geração, ditando ordens implacáveis para alguém do outro lado da linha, destruindo vidas com meras palavras casuais. Um pequeno grupo de operários da construção civil aguardava nervosamente perto da recepção. Com os capacetes nas mãos rudes, eles estavam ali para implorar pelos salários atrasados. Homens desesperados com famílias famintas, esperando em casa. Leonardo parou subitamente, encarando os trabalhadores com um nojo evidente e repulsa no rosto aristocrático. "Sem um pingo de remorso", ele ordenou aos seguranças que expulsassem aquela escoria imediatamente, demitindo todos sem o pagamento devido. O choro contido de um dos pais de família ecoou pelo mármore frio, mas o bilionário apenas revirou os olhos com puro tédio diante daquele desespero alheio. Mariana, abaixada a poucos metros de distância, testemunhou aquela cena repulsiva com o sangue fervendo em suas veias. A injustiça brutal daquele ato covarde perfurou seu peito como uma faca afiada e incandescente. Ela queria gritar. Queria jogar o balde de água suja no rosto perfeito daquele monstro engravatado. No entanto, o medo da miséria absoluta a prendeu ao chão frio e implacável do saguão. Ela mordeu os lábios, até sentir o gosto metálico de sangue, engolindo sua dignidade junto com o ódio latente. A sobrevivência exigia um silêncio covarde que corroía lentamente sua própria alma. Com as mãos tremendo de indignação contida, ela empurrou o carrinho de limpeza em direção à área recém-desocupada. Precisava apagar as marcas de barro deixadas pelas botas desgastadas dos operários expulsos injustamente. A água no balde já estava escura, refletindo a sujeira moral daquele lugar podre e opressor. Mariana mergulhou o esfregão, torcendo o tecido grosso com uma força nascida da raiva e da impotência diante da tirania. Tentava se concentrar apenas na textura fria da pedra sob seus pés, buscando ignorar a presença tóxica do herdeiro que ainda permanecia no centro daquele vasto ambiente. Leonardo andava de um lado para o outro, gesticulando furiosamente enquanto gritava insultos em seu telefone celular. Ele estava completamente cego pela própria ira, alheio a qualquer coisa que não fosse o próprio umbigo egoísta. Seus passos o levaram perigosamente para perto do setor que Mariana estava lutando arduamente para limpar. O chão estava escorregadio, coberto por uma fina camada de sabão brilhante e água espumosa. Ele não olhava para baixo, confiante de que o mundo físico simplesmente se curvaria ou se afastaria milagrosamente
para abrir caminho à sua passagem majestosa. O impacto foi repentino, desastroso e completamente inevitável naquele cenário de tensão crescente e distração arrogante. O bico do sapato caro de Leonardo atingiu a lateral de plástico do balde pesado com uma força bruta. Mariana tentou desesperadamente puxar o recipiente para trás, mas o movimento brusco do bilionário foi rápido demais. O mundo pareceu congelar por uma fração de segundo angustiante, antes que a gravidade fizesse seu trabalho implacável. O balde tombou com um estrondo oco, derramando seu conteúdo imundo diretamente sobre os pés intocáveis daquele homem que se acreditava um verdadeiro deus na terra. Uma poça de água suja, cinzenta e cheia de espuma, espalhou-se rapidamente, manchando o couro italiano impecável e as barras da calça de grife. O silêncio que se seguiu no imenso saguão corporativo foi denso, pesado e absolutamente aterrorizante. Todos os funcionários ao redor prenderam a respiração simultaneamente, paralisados pelo pânico iminente e pela tragédia anunciada. O rosto de Leonardo perdeu a cor normal, sendo rapidamente tomado por um tom avermelhado de fúria, cega e incontrolável. Ele encarou a mancha imunda em seus sapatos com uma expressão de choque total, incapaz de acreditar naquela afronta divina. Quando ele finalmente ergueu os olhos para encontrar a causadora do desastre, seu olhar era como fogo ardente. Mariana estava paralisada, segurando o cabo de madeira do esfregão como se fosse sua última salvação. Os sapatos destruídos valiam mais do que a jovem conseguiria ganhar em 10 anos de trabalho ininterrupto. Leonardo deu um passo ameaçador na direção da faxineira, sua respiração saindo pesada pelas narinas, dilatadas pelo ódio puro. A veia em sua testa pulsava perigosamente, demonstrando o nível de crueldade que estava prestes a ser desencadeado sobre aquela criatura frágil e indefesa diante dele. Sua voz ecoou pelo saguão como um trovão, carregada de um veneno cruel e desumano que feria profundamente. Ele a chamou de lixo inútil, questionando se ela era cega, estúpida ou simplesmente uma imbecil completa. As palavras batiam no rosto de Mariana como pedras afiadas, cortando sua pele invisível e sangrando seu orgulho. Ele ameaçou destruí-la, garantir que ela nunca mais conseguisse um emprego miserável em toda a cidade de São Paulo. Cada ofensa era uma tentativa deliberada de esmagar a humanidade da garota, de lembrá-la do lugar inferior que ela supostamente ocupava naquele universo perverso. Com o coração batendo descompassado contra as costelas, Mariana abaixou a cabeça em um gesto doloroso de submissão total. Ela sussurrou pedidos desesperados de desculpas, a voz embargada pelas lágrimas quentes que lutava bravamente para segurar. O rosto pálido de sua mãe moribunda piscou em sua mente febril, forçando-a a engolir todo o seu orgulho. Se fosse demitida agora, Dona Rosa morreria sem os medicamentos que a mantinham viva na cama humilde. Por amor à mãe, a filha do mestre de tango dobrou os joelhos na água suja, humilhando-se perante o homem que representava tudo o que ela odiava. Leonardo riu com desdém, um som áspero e cruel que provocou arrepios na espinha de todos os presentes. Ele olhou para a garota ajoelhada na poça suja e proferiu a frase que rasgaria a alma dela. Declarou em alto e bom som que a vida inteira de Mariana não valia a sola de seus sapatos. A multidão silenciosa assistia à cena lamentável, testemunhando a morte da dignidade de uma mulher em praça pública corporativa. O bilionário virou as costas abruptamente, ordenando aos berros que a gerência descontasse o valor do calçado, do salário miserável daquela faxineira incompetente e imunda, sozinha no meio da poça escura. Com todos os olhares de pena cravados em suas costas curvas, ela desabou. As lágrimas finalmente romperam as barreiras, misturando-se com a água suja e o sabão químico espalhado pelo chão. Ela pegou um pano seco com as mãos trêmulas e começou a limpar a bagunça com movimentos frenéticos e desesperados. Cada esfregada no mármore frio era um pedido mudo de socorro aos céus. Um lamento silencioso de uma alma aprisionada. A humilhação queimava como ácido em seu peito, deixando cicatrizes profundas que o tempo jamais conseguiria apagar de sua memória traumatizada.
Enquanto terminava a limpeza exaustiva, Mariana ergueu o rosto molhado para encarar o reflexo distorcido no espelho do saguão, atrás da sujeira e das lágrimas. O fogo da resiliência ainda queimava intensamente em seus olhos escuros e profundos. O bilionário arrogante possuía fortunas incalculáveis, mas sua alma estava completamente apodrecida pela ganância e pela absoluta falta de amor. Ela, por outro lado, carregava a pureza da dor honesta e a nobreza de uma luta justa pela vida. O destino havia traçado um abismo entre eles, mas a roda da justiça divina girava de forma lenta e implacável para todos. O turno miserável finalmente chegou ao seu fim, permitindo que Mariana escapasse daquela prisão de luxo e dor emocional. No caminho de volta para a favela escura, ela segurava as poucas moedas que restavam em seus bolsos rasgados. Rezou fervorosamente, pedindo perdão a Deus pelo ódio crescente que começava a envenenar seu coração cansado e castigado. Ao abrir a porta de casa e ouvir a tosse fraca da mãe, ela soube que a guerra ainda não havia terminado. Amanhã, o sol nasceria novamente sobre Paraisópolis, trazendo consigo novas batalhas cruéis que exigiriam toda a sua coragem inesgotável. O majestoso salão do Hotel 5 Estrelas brilhava intensamente sob a luz ofuscante dos lustres de cristal importado, refletindo a hipocrisia cintilante da elite paulistana. O Grupo Monteiro sediava seu evento beneficente anual, uma farsa luxuosa, meticulosamente orquestrada para aliviar as consciências pesadas dos bilionários e garantir manchetes favoráveis nos jornais de domingo. Mulheres esguias desfilavam vestidos de alta costura, que custavam o equivalente a décadas de salários mínimos, sorrindo com dentes perfeitamente clareados enquanto brindavam com champanhe francês. Nos bastidores daquela ostentação vulgar, Mariana vestia novamente o infame uniforme cinza, convocada para um turno noturno obrigatório e exaustivo. A jovem faxineira circulava invisível entre as mesas decoradas com arranjos florais exuberantes, recolhendo discretamente guardanapos de linho sujos e taças de cristal abandonadas. O som da orquestra ao vivo, tocando melodias clássicas, contrastava cruelmente com o zumbido constante da preocupação em sua mente cansada. Dona Rosa havia piorado drasticamente naquela tarde, tossindo sangue e respirando com uma dificuldade assustadora que aterrorizava a filha. Mariana engolia o choro a cada passo dado naquele piso perfeitamente polido, calculando mentalmente quanto daquele pagamento extra seria destinado à compra urgente de mais oxigênio e analgésicos para sua mãe doente. No centro das atenções, Leonardo Monteiro reinava absoluto, exibindo um sorriso cínico e uma taça de bebida cara nas mãos bem cuidadas e ociosas. Ao seu lado, Camila Viana, sua noiva deslumbrante e superficial, ostentava diamantes reluzentes no pescoço fino e um olhar carregado de puro desprezo pelos menos afortunados. Ela era a personificação exata do elitismo cruel, uma herdeira vazia que considerava a pobreza uma doença contagiosa e repugnante. O casal formava a imagem perfeita do sucesso irretocável, posando pacientemente para os fotógrafos enquanto destilavam veneno em sussurros venenosos sobre os próprios convidados daquela festa magnífica. A humilhação sofrida no saguão da empresa dias atrás ainda ardia vivamente na memória de Mariana, uma ferida aberta que sangrava cada vez que ela olhava para o rosto arrogante de Leonardo. Ela tentava desesperadamente manter distância do herdeiro, esgueirando-se pelas sombras do salão imenso, rezando silenciosamente para não ser notada por aqueles olhos frios e predadores. No entanto, o destino parecia determinado a testar seus limites de suportar a dor e a indignidade naquele ambiente hostil e sufocante. A noite avançava rapidamente, afogando a falsa filantropia em rios intermináveis de álcool caro e conversas completamente fúteis. Foi Camila quem notou a presença da faxineira nos arredores de sua mesa VIP, seus olhos felinos estreitando-se com uma malícia repentina e assustadora. A patricinha entediada procurava uma distração cruel para animar sua noite monótona. E a garota de uniforme cinza
parecia o alvo perfeito para suas garras afiadas. Com um gesto teatral e exagerado, Camila esbarrou propositalmente em um convidado embriagado, fazendo com que ele derramasse o estômago no tapete persa de valor inestimável. A noiva de Leonardo fingiu uma repugnância horrorizada, tapando o nariz delicado enquanto exigia aos berros a presença imediata da equipe de limpeza. Mariana foi empurrada apressadamente pelo supervisor nervoso em direção ao desastre nauseabundo, carregando seus baldes pesados e produtos de limpeza com as mãos trêmulas. O cheiro azedo do vômito misturado com álcool de alta qualidade embrulhou seu estômago vazio. Mas ela se ajoelhou obedientemente diante da elite impiedosa. Camila sorria diabolicamente, apreciando cada segundo daquela submissão forçada, enquanto cutucava o braço do noivo para garantir que ele testemunhasse aquele espetáculo deprimente de humilhação social. Leonardo, já consideravelmente embriagado, olhou para baixo e finalmente reconheceu a garota que ousara sujar seus sapatos italianos no saguão de sua empresa. Uma faísca de sadismo puro acendeu-se nos olhos turvos do herdeiro bilionário, encontrando na vulnerabilidade de Mariana o palco ideal para sua arrogância desmedida. Ele se inclinou perigosamente sobre a faxineira ajoelhada, o hálito quente e carregado de uísque escocês batendo diretamente contra o rosto suado e exausto da jovem, com uma voz arrastada e zombeteira. Ele começou a ridicularizar a maneira como ela esfregava o tapete persa, chamando-a de criatura patética e completamente inútil para a sociedade. Os convidados ricos ao redor interromperam suas conversas fúteis, formando rapidamente um círculo opressivo para assistir ao cruel entretenimento gratuito. O sangue de Mariana fervia nas veias latejantes, um misto incontrolável de vergonha profunda e ódio paralisante, que travava sua garganta ressecada pelo nervosismo extremo. Ela continuou esfregando o chão imundo com uma força cega, tentando desesperadamente bloquear as risadas cruéis que ecoavam como lâminas afiadas em seus ouvidos sensíveis. Camila incentivava as ofensas do noivo, fazendo comentários maldosos sobre o cabelo preso da garota e a textura áspera e barata do uniforme que ela vestia. Cada palavra venenosa era calculada para destruir qualquer resquício de dignidade que ainda restasse no coração, despedaçado daquela pobre trabalhadora oprimida. A humilhação atingiu um nível insuportável quando Leonardo enfiou a mão no bolso do paletó sob medida, puxando um maço espesso de notas de R$ 100. Ele balançou o dinheiro na frente do rosto de Mariana, como se estivesse provocando um animal faminto e enjaulado em um zoológico humano macabro. A orquestra, ao fundo, a pedido prévio de algum convidado excêntrico, começava a tocar os primeiros acordes dramáticos de um tango clássico e melancólico. O som familiar do bandoneon rasgou a alma da faxineira, trazendo à tona as lembranças dolorosas dos ensinamentos rigorosos de seu falecido pai argentino. Leonardo riu alto, um som grosseiro que silenciou os sussurros da multidão, curiosa e ávida por mais escândalos naquela noite de falso glamour. Ele apontou o dedo acusador para Mariana, anunciando em alto e bom som que estava disposto a fazer uma aposta ridícula e altamente ofensiva. Se a faxineira imunda conseguisse largar os esfregões e dançar aquele tango com verdadeira maestria, ele lhe entregaria todo aquele dinheiro sem pestanejar. Camila gargalhou histericamente ao lado dele, batendo palmas como se estivesse assistindo a uma comédia barata e completamente absurda no teatro municipal da cidade. A proposta doentia do herdeiro não parou por aí, ganhando contornos ainda mais perversos e humilhantes diante da plateia de engravatados e madames ricas. Leonardo, totalmente inebriado pelo poder e pelo álcool, aumentou a aposta com uma promessa absurda que chocou até mesmo alguns dos convidados mais cínicos. Ele jurou publicamente que, se ela fizesse uma apresentação digna de aplausos, não apenas pagaria o tratamento médico de sua mãe, mas se casaria com ela. A declaração foi recebida com uma explosão de risos debochados, transformando o sofrimento da jovem em uma piada monstruosa de proporções épicas. O maço de dinheiro foi atirado com força no chão úmido. As notas,
espalhando-se tragicamente sobre a poça nojenta que Mariana lutava para limpar. A visão daquelas cédulas verdes flutuando na sujeira representava a salvação exata que Dona Rosa precisava desesperadamente para não morrer sufocada naquela mesma noite. O coração da garota batia descontroladamente contra as costelas doloridas. Uma tempestade violenta de conflitos éticos e necessidades vitais, devastando sua mente cansada e atormentada. Vender sua alma e seu orgulho sagrado para aqueles monstros engravatados parecia o preço cruel exigido pela sobrevivência de quem ela mais amava. O silêncio expectante no salão era absoluto e sufocante, quebrado apenas pela melodia intensa e cortante do tango que preenchia todo o ambiente luxuoso. Todos os olhos cruéis da elite paulistana estavam cravados na figura frágil e trêmula da faxineira ajoelhada, aguardando ansiosamente sua fuga covarde e chorosa. Mariana olhou para as notas de dinheiro manchadas e depois ergueu o queixo desafiador para encontrar o olhar sádico e desafiador de Leonardo Monteiro. A raiva que consumia suas entranhas transformou-se subitamente em uma força ancestral e implacável, alimentada pelo espírito indomável do velho dançarino que corria em suas veias. As lágrimas secaram magicamente em seus olhos brilhantes, substituídas por uma determinação gélida e inquebrável que assustou momentaneamente a noiva arrogante do bilionário impiedoso. Ela não era apenas uma limpadora de tapetes. Ela era a herdeira legítima de uma arte nascida nas sarjetas e forjada na dor humana. O tango nunca pertenceu àqueles aristocratas vazios e hipócritas. A dança pertencia aos despossuídos, aos sofredores, aos que tinham o coração marcado pelas tragédias da vida. Era chegada a hora de mostrar a todos aqueles parasitas engravatados a verdadeira majestade que se escondia sob um uniforme cinza e sujo. Mariana soltou lentamente o cabo do esfregão úmido, deixando-o cair com um baque surdo sobre o piso de madeira nobre do salão requintado. Ela se levantou com uma lentidão calculada e perigosa, seus movimentos ganhando uma graça felina que contrastava radicalmente com a aparência miserável e desgastada. Camila franziu a testa perfeitamente desenhada, um leve desconforto começando a rastejar por sua espinha diante da postura imponente que a faxineira de repente assumia. A humilhação pretendida começava a tomar um rumo inesperado e altamente volátil, ameaçando escapar completamente do controle sádico estabelecido pelo casal de noivos abastados. Com as mãos firmes, Mariana desamarrou o avental sujo de produtos químicos, atirando-o no chão como se estivesse descartando as correntes pesadas da escravidão. A multidão murmurou em choque silencioso, escandalizada com a ousadia repentina daquela serviçal insignificante que ousava desafiar a hierarquia invisível daquele evento exclusivo. Leonardo cruzou os braços sobre o peito largo, exibindo um sorriso cínico que tentava mascarar a confusão crescente em sua mente, turvada pelo uísque caro. Ele esperava um colapso nervoso, súplicas patéticas ou uma fuga envergonhada, mas jamais aquela demonstração vulcânica de puro orgulho e resistência espiritual. A música crescia em intensidade, o ritmo apaixonado e sombrio, exigindo uma entrega total que apenas os verdadeiros conhecedores da dor conseguiam compreender. Mariana fechou os olhos por um breve e doloroso segundo, invocando a presença invisível de seu amado pai e de sua mãe enferma. Ela respirou fundo, sentindo a energia da canção penetrar em cada poro de sua pele arrepiada, transformando o medo paralisante em pura eletricidade pulsante e libertadora. Quando reabriu os olhos escuros, não havia mais rastro de submissão, apenas a alma de uma rainha coroada pela miséria e pronta para a batalha. A mulher ignorou completamente as notas caídas na sujeira, pisando ao lado delas com um desdém monumental que superava qualquer arrogância exibida por Leonardo. Ela caminhou lentamente em direção ao centro do salão desocupado, empurrando as mesas luxuosas com o olhar e forçando os convidados a recuarem assustados. Sua postura era ereta, rígida, carregando o sofrimento crônico de toda a população esquecida de Paraisópolis em seus ombros finos. Mas,
inabalavelmente fortes e orgulhosos. A falsa caridade daquela noite miserável estava prestes a ser brutalmente desmascarada por uma performance visceral nascida da humilhação imposta e da extrema necessidade. Sem a necessidade de um parceiro para guiá-la, Mariana abraçou o vazio de forma dramática, posicionando os braços com a técnica impecável e precisa. As solas gastas de seus sapatos baratos de trabalho deslizaram pelo chão encerado, marcando o compasso melancólico com uma firmeza cortante e absolutamente impressionante. A cada batida forte da música envolvente, ela dava um passo contundente, rasgando o ar frio do hotel com movimentos rápidos, passionais e cheios de fúria contida. A plateia elitista prendeu a respiração em uníssono, hipnotizada pela transformação inacreditável que ocorria diante de seus olhos arregalados e incrédulos. O rosto pálido de Leonardo Monteiro perdeu gradualmente o sorriso debochado, substituído por uma expressão de choque genuíno e fascínio involuntário e profundo. Ele observava a garota pobre dominar o espaço opulento com uma intensidade crua que nenhuma daquelas madames sofisticadas jamais seria capaz de reproduzir fielmente. A piada cruel havia se voltado contra ele de forma espetacular, transformando a faxineira invisível no centro gravitacional de toda aquela festa luxuosa e vazia. A brincadeira de mau gosto havia libertado uma força indomável que ameaçava destruir todas as certezas arrogantes que sustentavam o mundo perfeito do bilionário. Mariana girou agressivamente, seu cabelo escuro chicoteando o ar perfumado, enquanto suas pernas executavam figuras complexas, com uma destreza técnica assombrosa e inegável. Cada movimento de seu corpo magro gritava as verdades inconvenientes que aquela sociedade opulenta preferia ignorar, trancada em seus condomínios fortemente armados e seguros. A dor da fome, o desespero do desemprego e o luto pelas vidas perdidas na miséria estavam traduzidos na coreografia furiosa que ela desenhava no chão. A faxineira estava dançando sobre o orgulho despedaçado da elite, usando a música triste como arma para reivindicar a sua própria humanidade negada. O clímax da música clássica se aproximava com uma rapidez vertiginosa, levando a tensão emocional dentro daquele enorme e luxuoso salão a níveis insuportáveis. O suor brilhava na testa da jovem bailarina, mas sua expressão permanecia dura e indecifrável, como uma estátua esculpida em puro granito escuro. Ela não dançava para agradar aquele homem abjeto ou para ganhar a aposta vergonhosa. Dançava para lavar a própria alma suja por tantas humilhações consecutivas. A promessa de casamento feita em tom de deboche ecoava em sua mente. Um desafio absurdo que ela estava respondendo com a mais absoluta perfeição. A melodia densa do bandoneon preenchia cada canto do salão luxuoso, exigindo uma entrega absoluta que Mariana estava finalmente pronta para dar. Com um movimento brusco e carregado de raiva reprimida, ela chutou os sapatos baratos de borracha para longe de seus pés cansados. O contato direto da pele nua com o mármore frio do hotel enviou um choque elétrico por toda a sua espinha dorsal. Ela não precisava de calçados elegantes para provar seu valor diante daquela elite hipócrita que a observava com desprezo. Seus pés descalços seriam os instrumentos perfeitos para canalizar a dor. O primeiro passo descalço ecoou silenciosamente no coração de todos os presentes, marcando o início de uma revolução pessoal e intransferível. Mariana abraçou o vazio com uma firmeza assustadora, como se estivesse segurando o espírito de seu falecido pai argentino nos braços trêmulos. Cada músculo de seu corpo magro estava retesado, respondendo instintivamente aos acordes dramáticos da orquestra que agora tocava com fervor. Ela deslizou pelo piso polido com uma fluidez sobrenatural, desafiando a gravidade e a lógica daquele ambiente opressor. A faxineira invisível havia se transformado na protagonista absoluta daquela noite de ostentação. Os olhares de zombaria começaram a derreter rapidamente, substituídos por um fascínio hipnótico que ninguém ali conseguia controlar ou esconder adequadamente. A coreografia improvisada de Mariana era um grito mudo de desespero e resistência, uma linguagem universal que transcendia o dinheiro e o poder.
Suas pernas executavam ganchos e boleus com uma precisão cirúrgica, rasgando o ar pesado com a fúria de quem luta diariamente pela própria sobrevivência. O vestido cinza desbotado rodopiava em torno de seu corpo suado, ganhando a majestade de um traje de gala tecido com os fios invisíveis de sua dignidade restaurada. A cada compasso marcado, a memória de sua mãe agonizante, em Paraisópolis, injetava uma dose extra de adrenalina em suas veias pulsantes. Ela não dançava para agradar aos bilionários arrogantes que a cercavam, mas sim para arrancar deles o direito à vida de Dona Rosa. O tango exigia sangue, suor e lágrimas, e Mariana estava disposta a pagar esse preço altíssimo ali mesmo, naquele palco de mármore e hipocrisia. Seus pés nus começaram a sofrer o atrito violento contra o chão duro, mas a dor física era minúscula comparada ao sofrimento emocional que ela carregava. Leonardo Monteiro estava paralisado no centro da roda de convidados, os olhos arregalados e fixos na figura hipnotizante da mulher que ele humilhara. A taça de cristal contendo vinho tinto caríssimo tremia levemente em seus dedos, subitamente fracos e desprovidos de qualquer arrogância costumeira. Ele esperava um espetáculo patético e degradante, mas estava testemunhando a ressurreição majestosa de uma rainha coroada pela própria dor e superação. A beleza crua e selvagem daquela dança atingiu o bilionário como um soco brutal no estômago, estilhaçando suas convicções elitistas e expondo a podridão de sua própria alma vazia. Camila Viana, ao lado do noivo perplexo, sentia o sangue ferver de indignação e um ciúme inexplicável que corroía seu ego inflado. A patricinha fútil apertava a bolsa de grife com tanta força que os nós de seus dedos finos ficaram completamente brancos e tensos. Ela tentou sussurrar uma ofensa cruel para quebrar o encanto daquele momento mágico, mas sua voz falhou miseravelmente diante da grandiosidade da cena. A faxineira miserável estava roubando a atenção de todos, ofuscando os diamantes verdadeiros com o brilho genuíno de um talento forjado nas ruas empoeiradas e sofridas da favela. A intensidade da música aumentou vertiginosamente, empurrando Mariana para um transe profundo, onde apenas o ritmo passional importava de verdade. Ela realizou giros rápidos e dramáticos, seus pés descalços batendo no chão com uma força rítmica que ecoava pelas paredes do salão. O atrito constante finalmente rompeu a pele delicada de seus calcanhares, deixando pequenas manchas vermelhas de sangue espalhadas pelo piso branco e imaculado. Contudo, ela não diminuiu o ritmo alucinante em nenhum momento, usando a própria dor física como combustível para alimentar a fogueira ardente de sua apresentação catártica e desesperada. O silêncio do público era tão espesso que quase podia ser cortado com uma faca. Uma reverência involuntária, a arte pura e visceral. Ninguém ousava tossir, sussurrar ou desviar o olhar daquela mulher de uniforme cinza que sangrava metaforicamente e literalmente diante de todos. Os empresários ricos, as socialites entediadas e os herdeiros mimados estavam presos na teia invisível, tecida pelos movimentos precisos e angustiantes de Mariana. O tango revelava a face mais crua da humanidade, lembrando àquela elite oca que o sofrimento e a paixão não podiam ser comprados com cartões de crédito ilimitados. Os pingos de suor escorriam pelo rosto concentrado da jovem dançarina, misturando-se com as lágrimas teimosas que ela finalmente permitiu que caíssem livremente. Cada gota salgada representava uma humilhação engolida a seco, um xingamento suportado em silêncio por causa da necessidade extrema de manter seu emprego. Ela girava loucamente, o peito subindo e descendo com uma respiração ofegante, expulsando os demônios da opressão que tentaram esmagá-la durante tanto tempo. Aquela não era apenas uma simples dança de salão. Era um exorcismo coletivo, onde a vítima assumia o papel de juíza e carrasca implacável. Leonardo não conseguia respirar direito, a garganta seca e o coração batendo descompassado em uma cadência estranha e totalmente desconhecida para ele. A imagem de Mariana, dominando o espaço com tanta autoridade e dor, quebrava as barreiras invisíveis que ele construíra ao redor de si. A aposta estúpida e cruel
que ele propusera agora parecia um crime hediondo. Uma blasfêmia contra algo sagrado e intocável que ele desconhecia. De repente, os dedos trêmulos do herdeiro bilionário perderam a força completamente, permitindo que a taça de cristal escorregasse de sua mão de forma lenta e dramática. O som agudo do vidro estilhaçando no chão quebrou parte da tensão insuportável, espalhando o vinho tinto como se fosse uma poça de sangue. O ruído violento assustou alguns convidados próximos, mas não foi capaz de interromper a concentração absoluta de Mariana em sua dança hipnótica. O líquido escuro manchou os sapatos italianos de Leonardo pela segunda vez naquela semana. Mas ele nem sequer piscou ou praguejou de raiva. Seu espírito arrogante estava completamente subjugado pela grandiosidade daquela faxineira descalça, forçando-o a reconhecer a própria insignificância diante de um talento tão brutal e honesto. Camila recuou um passo assustada, sentindo nojo do vinho derramado e ódio profundo pela passividade chocante de seu poderoso e temido noivo. Ela puxou a manga do paletó caro de Leonardo com agressividade, exigindo que ele fizesse algo para parar aquele espetáculo grotesco e humilhante. Mas o bilionário permaneceu imóvel como uma estátua de mármore, surdo aos protestos histéricos da mulher, que deveria ser sua futura esposa perfeita. Ele estava preso no feitiço melancólico do tango, testemunhando o renascimento glorioso da dignidade de Mariana através de passos ensanguentados e giros carregados de revolta. A orquestra caminhava celeremente para o desfecho apoteótico da canção dramática. Os músicos suando frio enquanto acompanhavam a fúria rítmica da bailarina solitária. Mariana curvou o corpo para trás em um arco impossível, desafiando os próprios limites físicos para expressar a totalidade de sua dor acumulada. O rosto pálido estava voltado para o teto luxuoso, os olhos fechados em uma prece silenciosa pela vida de sua mãe e pela própria alma. As solas dos pés queimavam como fogo, mas ela se recusava a ceder 1 milímetro sequer de seu território recém-conquistado com tanto suor. A última nota, do bandoneón rasgou, o ar como um lamento prolongado e agudo, marcando o fim da apresentação épica e avassaladora. Mariana encerrou a coreografia com uma pose dramática. A respiração ofegante, ecoando alto no salão, repentinamente mergulhado em um silêncio sepulcral e assustador. Ela permaneceu estática no centro do salão, o peito arfando violentamente, enquanto o suor e as lágrimas lavavam seu rosto exausto e triunfante. Nenhuma palavra foi dita. Nenhum insulto foi proferido. A elite estava muda, engasgada com a própria arrogância diante da grandeza indiscutível daquela mulher pobre. O tempo pareceu congelar dentro daquele salão suntuoso, criando um abismo invisível entre a jovem da favela e os senhores do capital. Mariana abriu os olhos lentamente, encarando a multidão rica com uma altivez que nenhum dinheiro no mundo seria capaz de comprar ou imitar. As manchas vermelhas de sangue em seus pés nus marcavam o chão encerado, um testemunho mudo e poderoso do sacrifício que ela acabara de realizar. Ela não desviou o olhar, sustentando a pressão de dezenas de olhos curiosos com a força inabalável de uma verdadeira sobrevivente do caos. A garota abaixou-se graciosamente, ignorando a dor lancinante que rasgava seus músculos fadigados, e recolheu silenciosamente seus sapatos velhos de borracha escura. Ela não olhou para o maço de dinheiro ainda jogado no chão sujo, recusando-se a tocar naquela esmola maldita e carregada de humilhação. Seu objetivo não era implorar por migalhas, mas sim provar que a sua alma não possuía um código de barras para ser comprada. Mariana virou o rosto na direção de Leonardo Monteiro, cravando nele um olhar tão frio e afiado que fez o herdeiro engolir seco nervosamente. O bilionário sustentou o olhar da faxineira, sentindo uma vergonha inédita queimar suas bochechas geralmente pálidas e desprovidas de qualquer emoção verdadeira. Ele tentou abrir a boca para dizer algo, para quebrar aquele transe insuportável, mas as palavras simplesmente desapareceram de sua mente confusa. A aposta absurda sobre casamento e pagamento de contas soava agora como a maior estupidez que ele já havia proferido em toda a vida. Ele estava diante de uma força da natureza que não podia ser controlada por contratos,
ameaças ou cheques assinados com canetas de ouro maciço. Um único aplauso tímido e isolado soou no fundo do salão imenso, quebrando a barreira de silêncio opressivo que dominava o ambiente tenso. Logo em seguida, outro convidado se juntou, e depois outro, até que uma onda de palmas hesitantes começasse a preencher o espaço luxuoso. Não era uma ovação entusiasmada, mas sim o reconhecimento relutante e chocado de uma elite que acabara de ser esmagada moralmente por uma serviçal descalça. Mariana não sorriu nem agradeceu. Ela apenas manteve o queixo erguido, aceitando a derrota daquelas pessoas como um pequeno consolo para o seu coração. Camila Viana espumava de raiva ao lado do noivo, completamente incapaz de lidar com a falha catastrófica de seu plano de humilhação pública. Ela bateu o pé irritada, exigindo que os seguranças expulsassem imediatamente aquela mulher louca e ensanguentada que estava arruinando a festa beneficente perfeita. 2 homens corpulentos de terno preto começaram a se aproximar de Mariana com passos pesados e rostos severos, prontos para cumprir a ordem cruel. No entanto, antes que eles pudessem tocar lá, a jovem faxineira deu as costas para todos, caminhando em direção à saída de cabeça erguida. Ela caminhava lentamente devido às feridas nos pés, deixando minúsculas pegadas vermelhas no tapete persa, caríssimo que ela mesma fora forçada a limpar. Cada passo doloroso era uma vitória silenciosa sobre a crueldade do sistema que tentava mantê-la de joelhos, implorando por compaixão e moedas. Mariana passou pelos convidados abastados, que abriam caminho instintivamente para ela, como se estivessem diante de uma entidade sagrada e perigosa demais para tocar. O cheiro de perfume importado e champanhe foi rapidamente substituído pelo ar frio da noite paulistana quando ela atravessou as portas principais do hotel. Do lado de fora, a brisa gélida atingiu seu rosto suado, trazendo a dura realidade de volta à sua mente cansada e atormentada. O triunfo momentâneo no salão de baile não havia curado a doença fatal de Dona Rosa, nem pago os remédios atrasados na farmácia. O desespero voltou a apertar seu peito com garras de ferro, lembrando-a de que a luta pela sobrevivência continuaria brutal e implacável pela manhã. Ela sentou-se na calçada fria, calçando os sapatos apertados sobre os pés machucados, enquanto lágrimas de exaustão silenciosa, finalmente, escorriam por suas bochechas pálidas. Enquanto isso, dentro do salão ricamente decorado, Leonardo Monteiro continuava encarando a poça de vinho tinto e as pequenas manchas de sangue. O maço de notas de R$ 100 permanecia no chão, intocado pela mulher que precisava desesperadamente daquele dinheiro para salvar sua própria mãe. O bilionário percebeu, com um amargor terrível na boca, que havia perdido a aposta e algo muito mais valioso que ele não sabia nomear. A imagem de Mariana, dançando com os pés descalços e sangrando, ficaria gravada em sua alma vazia pelo resto de seus dias miseráveis. O som dos aplausos hesitantes ainda ecoava fraco no grande salão quando Mariana parou abruptamente seu caminhar em direção à saída fria. A lembrança torturante do rosto pálido de Dona Rosa, lutando por cada respiração em Paraisópolis, esmagou qualquer traço de orgulho recém-conquistado. Ela girou nos calcanhares machucados, enfrentando novamente a multidão de rostos ricos e chocados, com uma determinação desesperada, brilhando nos olhos escuros. Com passos firmes e dolorosos, a faxineira retornou ao centro do ambiente opulento, parando exatamente a poucos metros do herdeiro paralisado. Era a hora de cobrar a dívida sagrada daquela aposta doentia. A voz de Mariana rasgou o silêncio denso, soando áspera, mas inabalavelmente clara diante de toda aquela elite hipócrita e julgadora. Ela não exigiu o casamento absurdo que fora atirado como uma piada de extremo mau gosto. Exigiu apenas o dinheiro prometido para o tratamento médico de sua mãe doente. Leonardo Monteiro piscou várias vezes. O choque inicial, cedendo espaço para uma covardia imensa e humilhante que manchava sua postura de bilionário intocável. Ele olhou para os convidados ao redor, sentindo o peso das expectativas sociais, esmagando qualquer resquício de honra que pudesse existir em sua alma apodrecida. Camila Viana,
percebendo a hesitação patética do noivo. Assumiu a linha de frente, com um sorriso venenoso e carregado de malícia destrutiva. A patricinha fútil soltou uma gargalhada aguda que cortou o ar, chamando Mariana de mendiga louca por acreditar em uma simples brincadeira de festa alcoólica. Ela apontou um dedo perfeitamente manicurado para o rosto suado da faxineira, afirmando categoricamente que pessoas daquela classe inferior jamais teriam acesso à fortuna da família Monteiro. O deboche cruel de Camila funcionou como um escudo protetor para Leonardo, que rapidamente recuperou sua máscara de arrogância gélida e habitual. O herdeiro endireitou a postura, ajeitando a gravata de seda, cara com mãos que ainda tremiam levemente devido ao impacto emocional da dança. Com um tom de voz gélido e desprovido de qualquer empatia humana, Leonardo ordenou imediatamente aos seguranças do hotel que removessem aquela intrusa suja. 2 homens gigantescos de terno escuro agarraram os braços finos de Mariana com uma força desnecessária e brutal, ignorando completamente seus pés feridos e sangrando. A traição da palavra dada bateu no peito da jovem com a violência de um trem desgovernado, destruindo suas últimas esperanças de salvar Dona Rosa, arrastada sem piedade pelos corredores espelhados do Hotel 5 Estrelas. Mariana debatia-se inutilmente contra a força bruta dos leões de chácara implacáveis. Ela foi atirada sem cerimônia na calçada de concreto úmido, caindo violentamente sobre os joelhos esfolados, enquanto as portas de vidro se fechavam atrás dela. O frio cortante da madrugada paulistana penetrou através do tecido ralo de seu uniforme rasgado, congelando as lágrimas de desespero absoluto que finalmente transbordavam. A justiça dos homens ricos era uma farsa cruel, um jogo viciado onde os pobres apostavam suas próprias vidas e invariavelmente perdiam tudo no final. A longa jornada de volta à favela de Paraisópolis foi um verdadeiro calvário de dor física e tormento psicológico para a jovem faxineira. Cada passo apertava os calcanhares em carne viva, mas a angústia de voltar de mãos vazias para casa machucava infinitamente mais que qualquer ferida. Ao abrir a porta rangente do barraco escuro, o som da respiração fraca e irregular de sua mãe atingiu seus ouvidos como uma sentença de morte. Dona Rosa estava ardendo em febre, os olhos fechados em um delírio doloroso que rasgava a alma de Mariana em 1000 pedaços irreparáveis. Mariana caiu de joelhos ao lado da cama humilde, segurando as mãos trêmulas e geladas da velha mulher com um desespero profundo e sufocante. Ela enterrou o rosto nos cobertores puídos, soluçando convulsivamente enquanto implorava a um Deus aparentemente distante que não levasse sua única razão de viver. O ódio venenoso contra Leonardo Monteiro e toda a sua laia arrogante começou a criar raízes obscuras no coração puro e castigado da garota. O bilionário havia brincado com a vida de sua mãe como se fosse apenas uma ficha barata de cassino jogada em uma mesa de apostas. Enquanto a escuridão engolia o barraco na favela, uma faísca digital invisível começava a incendiar o mundo virtual com uma velocidade incontrolável e assustadora. Um jovem herdeiro rebelde, escondido no fundo do salão durante o evento beneficente, havia gravado secretamente toda a cena humilhante e a dança espetacular. Com alguns toques rápidos na tela do celular, o vídeo em alta resolução foi lançado nas redes sociais, acompanhado de uma legenda denunciando a crueldade extrema. A internet, sempre ávida por escândalos e justiças instantâneas, absorveu aquele material explosivo como terra seca, recebendo a primeira chuva forte de verão. Na manhã seguinte, o sol mal havia tocado os arranha-céus de São Paulo, quando o nome de Leonardo Monteiro se tornou o assunto principal. O vídeo da faxineira humilhada, dançando um tango magistral com os pés descalços e sangrando, espalhou-se como um vírus mortal por todos os cantos. Milhões de visualizações, compartilhamentos furiosos e comentários indignados inundaram as plataformas digitais, criando um tsunami de revolta popular sem precedentes na história do país. A arrogância da elite paulistana estava sendo exposta e dissecada publicamente, alimentando a ira crônica de uma população exausta de tanta desigualdade e opressão.
A sociedade brasileira rachou imediatamente ao meio, refletindo a profunda e histórica fratura social que sempre dividiu a nação entre opressores e oprimidos. A classe trabalhadora abraçou Mariana como uma mártir contemporânea, uma heroína anônima que usou a arte para esbofetear o rosto liso do grande capital. Por outro lado, os defensores da elite tentavam desesperadamente desacreditar o vídeo, espalhando rumores covardes de que a faxineira era uma golpista interesseira e desequilibrada. O abismo entre os dois mundos tornou-se um campo de batalha ideológico intenso, onde cada palavra digitada funcionava como uma bala disparada contra o inimigo. Os canais de televisão aberta interromperam suas programações matinais habituais para transmitir exaustivamente as imagens chocantes gravadas no salão do Hotel 5 Estrelas. Especialistas em linguagem corporal e sociólogos debatiam fervorosamente o significado oculto de cada movimento raivoso e de cada gota de sangue derramada no mármore. Nos escritórios luxuosos do Grupo Monteiro, o Departamento de Relações Públicas operava em estado de pânico absoluto, tentando conter o incêndio midiático que destruía a reputação. Os telefones não paravam de tocar, trazendo cancelamentos de contratos milionários e ameaças severas de investidores internacionais assustados com a repercussão negativa massiva. O Conselho de Administração do Grupo Monteiro convocou uma reunião de emergência extraordinária, instaurando um clima de terror e incerteza nos corredores corporativos luxuosos. Homens engravatados, que antes desprezavam abertamente a existência de pessoas como Mariana, agora tremiam diante do poder incontrolável da opinião pública, massivamente mobilizada e furiosa. As ações da empresa despencaram vertiginosamente na Bolsa de Valores de São Paulo em questão de poucas horas, destruindo fortunas acumuladas durante décadas de exploração silenciosa. A vingança dos invisíveis estava cobrando um preço astronômico, provando que o alicerce daquela riqueza era feito de areia e puro sangue. Trancado em sua sala de reuniões, com vista panorâmica para a cidade, Leonardo Monteiro arremessou um tablet caro contra a parede de vidro blindado. O aparelho estilhaçou-se em dezenas de pedaços, refletindo o estado de caos interno que finalmente dominava a mente fria e calculista do jovem bilionário. Ele observava a fumaça subindo dos destroços plásticos enquanto ouvia os gritos desesperados de seus advogados tentando traçar uma estratégia jurídica de contenção de danos. A piada sádica de ontem havia se transformado no maior pesadelo corporativo de sua vida inteira, ameaçando implodir o império construído pelo seu avô. No canto obscuro de seu escritório blindado, longe dos olhos julgadores de seus advogados implacáveis, os sapatos italianos arruinados repousavam como um troféu amaldiçoado. As manchas escuras de vinho tinto seco misturavam-se com os respingos quase invisíveis do sangue derramado pelos pés feridos da corajosa faxineira da favela. Leonardo encarava aquele calçado destruído com uma obsessão doentia, sentindo o peito apertar de uma forma dolorosa e completamente estranha à sua natureza egoísta. A imagem daquela mulher humilde, recusando sua esmola e desafiando seu poder absoluto, assombrava seus pensamentos, corroendo lentamente a couraça de sua arrogância crônica. Camila Viana invadiu a sala aos prantos histéricos, sua maquiagem perfeitamente aplicada, borrada por lágrimas de pura frustração e medo de perder seu prestígio. Ela gritava acusações irracionais, culpando a faxineira suja por arruinar sua imagem impecável nas colunas sociais e destruir o casamento planejado com tantos detalhes. A patricinha recusava-se veementemente a assumir qualquer responsabilidade pela humilhação que ela mesma havia instigado no salão de baile diante de tantos convidados ilustres. A superficialidade de suas preocupações enojava até mesmo Leonardo, que começava a enxergar a verdadeira e monstruosa face da mulher que escolhera para amar. Longe daquele caos emoldurado em vidro e aço, repórteres sensacionalistas invadiam os becos apertados de Paraisópolis em busca de entrevistas exclusivas com a nova celebridade. Microfones e câmeras formavam uma barreira intransponível diante da porta de madeira apodrecida do barraco humilde,
gritando perguntas invasivas e promessas de dinheiro fácil. No entanto, Mariana permanecia trancada no quarto escuro, completamente alheia à tempestade midiática que rugia vorazmente do lado de fora de sua pequena e frágil casa. A fama repentina e a vingança pública não significavam absolutamente nada enquanto o peito de sua mãe lutava para encontrar ar. Um médico voluntário da clínica comunitária local conseguiu abrir caminho através da multidão barulhenta de jornalistas para examinar o estado crítico de Dona Rosa. Ele usou um estetoscópio gasto para ouvir os pulmões congestionados da paciente, sua expressão tornando-se cada vez mais sombria e carregada de pura tristeza. Com um suspiro pesado, o doutor informou a Mariana que a infecção havia se espalhado agressivamente, exigindo uma internação imediata em uma unidade de terapia intensiva. Sem o dinheiro prometido pelo herdeiro arrogante, as portas dos hospitais particulares continuavam brutalmente trancadas, condenando a velha mulher a uma morte lenta. A ironia cruel da situação dilacerava o espírito combativo da jovem faxineira, deixando-a com uma sensação sufocante de impotência diante da tragédia iminente. Ela havia conquistado o coração de milhões de brasileiros virtuais com sua dança magistral. Mas essa fama digital não comprava uma cama de hospital. O mundo inteiro chorava a sua dor pelas telas dos celulares modernos. Mas ninguém estendia uma mão real para salvar-la daquele abismo profundo e escuro. A justiça poética das redes sociais era uma ilusão perversa. Um espetáculo de empatia vazia que deixava os verdadeiros oprimidos sangrando sozinhos na escuridão. Diante da inércia governamental e do silêncio ensurdecedor das elites, um movimento solidário começou a brotar espontaneamente nas engrenagens complexas das redes sociais brasileiras. Usuários anônimos de diversas partes do país criaram campanhas de arrecadação virtual para financiar o tratamento emergencial de Dona Rosa nos hospitais particulares. Pequenas doações de 5 ou 10 reais, vindas de trabalhadores que também lutavam para colocar comida na mesa, começaram a encher rapidamente um fundo coletivo. No entanto, a burocracia dos bancos e a lentidão das plataformas digitais atrasavam a liberação dos recursos essenciais para salvar a vida da idosa. Mariana olhou para os sapatos velhos de borracha atirados no canto do quarto, lembrando-se da sensação libertadora de dançar descalça no piso de mármore. Um sentimento de culpa avassalador começou a sufocar, fazendo-a questionar se o seu orgulho momentâneo havia assinado a sentença de morte de sua mãe. Se ela tivesse aceitado rastejar um pouco mais, suportar os insultos e recolher o dinheiro jogado no chão, Dona Rosa estaria segura em um hospital. A linha tênue entre a dignidade humana e o sacrifício supremo borrava-se rapidamente, afogando sua mente em um mar de arrependimentos amargos e dolorosos. Com o terço desgastado da mãe firmemente apertado entre os dedos trêmulos, Mariana fechou os olhos vermelhos e iniciou uma prece silenciosa e desesperada. Ela não pedia por vingança contra a família Monteiro ou por fama repentina nos programas de televisão que exploravam abertamente a dor humana. Seu único clamor, enviado aos céus escuros de São Paulo, era por um milagre médico que pudesse conceder mais alguns anos de vida a Dona Rosa. A fé inabalável era a última trincheira de sua sanidade mental. O único escudo capaz de proteger seu coração contra a escuridão total. As sirenes de ambulâncias distantes ecoavam pela favela de Paraisópolis, misturando-se com o burburinho incessante dos jornalistas ávidos por mais uma tragédia consumível e lucrativa. Mariana abraçou o corpo frágil de Dona Rosa com uma força desesperada, molhando os lençóis ásperos com lágrimas quentes de um amor puro e incondicional. A tempestade midiática continuava a destruir a reputação intocável da família Monteiro nos bairros nobres. Mas a verdadeira guerra ainda estava sendo travada naquele quarto minúsculo. A noite caía implacável, e a jovem dançarina preparava-se silenciosamente para o momento mais doloroso e escuro de sua vida inteira. O sol de segunda-feira nasceu implacável sobre a cidade de São Paulo, iluminando a queda vertiginosa do império de concreto e vidro da família Monteiro. A fúria das redes sociais
havia transbordado rapidamente para as ruas caóticas, transformando-se em um boicote massivo e avassalador, liderado pela classe trabalhadora oprimida. Canteiros de obras luxuosos amanheceram completamente desertos, com operários de braços cruzados, recusando-se a erguer mais um tijolo sequer para o bilionário arrogante que os humilhava diariamente. A paralisação repentina das atividades gerava prejuízos incalculáveis a cada minuto que passava, corroendo os alicerces financeiros de uma dinastia outrora inabalável e temida. Nos corredores luxuosos da sede corporativa, o silêncio fúnebre era interrompido apenas pelo toque desesperado dos telefones que ninguém mais tinha coragem de atender. Investidores internacionais importantes, aterrorizados com a publicidade negativa que manchava suas próprias marcas, cancelavam contratos milionários através de e-mails frios e mensagens de texto impessoais. As ações da construtora desabavam livremente na Bolsa de Valores brasileira, evaporando décadas de lucros abusivos acumulados através do suor e do sangue de trabalhadores invisíveis. Leonardo Monteiro observava os gráficos vermelhos em sua tela de computador com uma expressão de puro pânico, sentindo o gosto amargo do fracasso absoluto. O telefone celular pessoal do herdeiro tocou repetidamente, mas a voz do outro lado da linha não trazia palavras de conforto ou apoio emocional. O pai de Camila Viana, um patriarca impiedoso e calculista da elite paulistana, comunicou secamente o cancelamento imediato e irrevogável do luxuoso noivado de sua filha. A justificativa era puramente comercial e cínica, alegando que o sobrenome Monteiro havia se tornado uma toxina radioativa que ameaçava destruir a reputação intocável de sua própria família. Camila bloqueou o número de Leonardo em todos os aplicativos possíveis, abandonando o barco afundado com a rapidez de um rato covarde. Sozinho em sua sala com paredes de vidro, Leonardo experimentava pela primeira vez a solidão gélida e aterrorizante que o dinheiro não podia curar. Os supostos amigos influentes, que sempre bebiam seu champanhe caro e riam de suas piadas cruéis, agora fingiam que ele simplesmente nunca havia existido. A roda implacável do karma girava com uma força brutal, esmagando o ego gigantesco do bilionário sob o peso de suas próprias ações inconsequentes e desumanas. A arrogância que ele vestia como uma armadura de ouro havia se transformado em uma jaula sufocante, aprisionando-o no centro de um inferno pessoal e intransferível. Enquanto o castelo de cartas do jovem herdeiro desmoronava ruidosamente no bairro do Morumbi, a verdadeira batalha pela vida continuava nos becos estreitos de Paraisópolis. O dinheiro arrecadado pela campanha de solidariedade na internet finalmente ultrapassou as barreiras burocráticas dos bancos, caindo na conta de Mariana como um verdadeiro milagre. Uma ambulância particular de última geração rasgou as ruas da favela com suas sirenes cortantes, resgatando Dona Rosa daquele quarto abafado e cheirando a morte iminente. A velha guerreira foi levada às pressas para um hospital de excelência, onde a ciência moderna tentaria reparar os danos causados pela miséria crônica. Na sala de espera impecavelmente limpa e fria do hospital luxuoso, Mariana sentava-se encolhida em uma poltrona de couro confortável, mas estranhamente opressiva. O contraste brutal entre a miséria de seu barraco e a opulência daquela clínica de rico causava um nó apertado em sua garganta seca. Ela segurava firmemente o terço desgastado de sua mãe entre os dedos calejados, murmurando orações fervorosas e contínuas para a Virgem Maria com uma devoção comovente e profunda. A fama repentina que incendiara o país inteiro não importava absolutamente nada enquanto o coração de Dona Rosa continuasse batendo de forma tão perigosamente fraca. A tranquilidade tensa da sala de espera foi abruptamente quebrada pela chegada de um homem elegante, de cabelos grisalhos e olhar extremamente gentil. Ele era o diretor artístico do mais prestigiado teatro municipal da cidade. Um maestro renomado, que havia chorado ao assistir ao vídeo viral da faxineira. O cavalheiro aproximou-se de Mariana com uma reverência respeitosa, estendendo um cartão de visitas dourado com as mãos trêmulas de genuína emoção e admiração profunda. Ele ofereceu à jovem dançarina um contrato exclusivo e muito generoso
para ser a estrela principal de sua próxima temporada de espetáculos dramáticos e grandiosos. A proposta milionária, que salvaria a jovem da pobreza pelo resto de sua vida inteira, pairou no ar estéril do hospital como um sonho impossível. No entanto, os olhos escuros e cansados de Mariana não brilharam com a ganância desenfreada que costumava mover as pessoas do mundo de Leonardo Monteiro. Ela agradeceu a oferta com uma voz incrivelmente mansa e humilde, mas recusou-se a assinar qualquer papel ou discutir números enquanto sua mãe estivesse internada. Seu único foco vital era a porta dupla da unidade de terapia intensiva, atrás da qual Dona Rosa lutava bravamente contra o fim iminente. A atitude nobre e desapegada da garota de Paraisópolis apenas aumentou a lenda urbana que se formava em torno de seu nome nas ruas paulistanas. A imprensa nacional começou a noticiar sua devoção filial inabalável e sua recusa em lucrar imediatamente com a tragédia pessoal que a tornara tão famosa. Para o povo sofrido, Mariana era a prova viva de que a verdadeira riqueza residia no caráter incorruptível e na fé inabalável nos planos divinos. A justiça de Deus começava a desenhar seus contornos perfeitos, recompensando a pureza de coração enquanto castigava duramente a soberba dos opressores engravatados. Enquanto isso, Leonardo vagava como um fantasma, atormentado pelos corredores escuros e esvaziados de sua gigantesca sede corporativa, que agora parecia um mausoléu. Os funcionários haviam sido dispensados devido aos protestos violentos que ameaçavam destruir a fachada de vidro temperado do prédio imponente e majestoso. O silêncio absoluto do lugar permitia que o herdeiro escutasse claramente os gritos de sua própria consciência pesada. Uma voz que ele havia silenciado com álcool e arrogância. Cada passo ecoava pelo mármore italiano de forma assombrosa, lembrando-o da noite fatídica em que ele havia tentado esmagar a dignidade de uma mulher. Ele sentou-se na cadeira presidencial de couro macio, ligando a enorme tela plana fixada na parede de mogno, maciço e absurdamente cara de seu escritório. Em vez de analisar planilhas de lucros ilusórios, o bilionário deu o play no vídeo viral que havia destruído sua vida perfeita em questão de horas. A imagem de Mariana dançando com os pés descalços e sangrando preencheu o ambiente escuro, iluminando o rosto pálido do homem com a luz fria da verdade. Ele assistiu àquela cena dezenas de vezes consecutivas, torturando sua própria alma com a crueldade de suas palavras e atitudes passadas. A força avassaladora, transmitida pelos movimentos precisos da jovem faxineira, contrastava violentamente com a fraqueza moral que dominava a vida vazia de Leonardo. Ele percebeu com extrema clareza que todo o dinheiro de sua família não era suficiente para comprar um único milímetro da dignidade que Mariana possuía. O uísque envelhecido repousava intocado na mesa de centro, seu paladar sofisticado subitamente enjoado com o sabor luxuoso de uma riqueza construída sobre o sofrimento dos mais humildes. As lágrimas de remorso genuíno começaram a queimar os olhos secos do homem orgulhoso, ameaçando romper as barragens de sua vaidade crônica e doentia. No hospital particular, a noite avançava lentamente, trazendo consigo um frio cortante que penetrava pelos corredores impecáveis e assustadoramente silenciosos da ala de terapia intensiva. Mariana não havia comido ou dormido desde que a ambulância resgatara sua mãe da favela. Sustentada apenas pela força inesgotável de sua fé cristã fervorosa, ela conversava em sussurros com o Cristo crucificado pendurado na parede branca, entregando o destino de Dona Rosa nas mãos da providência divina e soberana. O cansaço extremo fazia seus ossos doerem incessantemente, mas a garota recusava-se a abandonar o posto de vigília amorosa diante da porta fechada e fria. O médico-chefe da equipe de emergência finalmente apareceu no corredor mal iluminado, seu rosto marcado por olheiras profundas, revelando o cansaço de uma longa cirurgia. Ele caminhou lentamente na direção de Mariana, retirando a máscara cirúrgica manchada e suspirando pesadamente antes de proferir qualquer palavra sobre o quadro clínico delicado. O coração da jovem quase parou de bater dentro do peito apertado, aguardando a sentença final
que definiria o rumo sombrio ou iluminado de sua existência. O silêncio que antecedeu a fala do especialista pareceu durar uma eternidade torturante, rasgando a alma da dançarina com garras de incerteza, com um sorriso contido, mas carregado de alívio genuíno. O médico informou que Dona Rosa havia superado milagrosamente a fase mais crítica da forte infecção. O tratamento agressivo, financiado pela solidariedade do povo brasileiro, estava funcionando perfeitamente. E a idosa corajosa respirava agora com a ajuda de aparelhos modernos e eficientes. A notícia maravilhosa atingiu Mariana como uma onda gigantesca de luz e calor infinito, lavando instantaneamente toda a angústia acumulada em seu peito machucado e exausto. Ela desabou de joelhos no chão limpo do hospital, chorando copiosamente enquanto agradecia aos céus pela misericórdia divina concedida à sua família. A vitória estrondosa da vida sobre a morte iminente na clínica particular contrastava com a ruína completa do império financeiro na sede escura do Grupo Monteiro. A balança invisível da justiça kármica estava finalmente se equilibrando, tirando o poder absoluto daqueles que abusavam e elevando os que sempre foram cruelmente esmagados. Mariana sentia uma paz profunda inundar seu espírito purificado pelo sofrimento contínuo, sabendo que sua mãe teria a chance justa de lutar por mais alguns anos. O dinheiro das doações havia garantido a dignidade médica que o sistema perverso negava sistematicamente aos moradores das comunidades carentes de São Paulo. A manhã seguinte trouxe um novo pesadelo público para Leonardo Monteiro, que foi forçado a enfrentar uma multidão raivosa de jornalistas aglomerados na saída principal do prédio. Microfones foram empurrados agressivamente contra seu rosto pálido e derrotado, exigindo respostas imediatas para o colapso vergonhoso de suas empresas e seu comportamento deplorável. Ele tentou caminhar até o carro blindado com a cabeça baixa e passos rápidos, mas a imprensa sensacionalista bloqueou seu caminho com câmeras brilhantes e cruéis. O homem intocável estava agora sendo devorado vivo pelo mesmo sistema midiático que antes o bajulava, diariamente, com elogios vazios e completamente falsos. Um dos repórteres mais incisivos gritou uma pergunta sobre as declarações recentes feitas por um ex-sócio de Leonardo durante um programa de televisão ao vivo. O suposto aliado havia destruído publicamente o caráter do bilionário para tentar salvar a própria pele imunda diante das investigações severas do Ministério Público Estadual. A traição covarde e oportunista foi o golpe final de misericórdia no ego já estilhaçado de Leonardo, que percebeu não ter mais ninguém em quem confiar. O mundo de luxo e poder pelo qual ele sacrificara sua humanidade revelou-se um ninho venenoso de cobras peçonhentas prontas para dar o bote letal. Ele conseguiu escapar da fúria dos repórteres entrando às pressas no banco traseiro do veículo de luxo, ordenando que o motorista acelerasse imediatamente em direção à mansão. As ruas da cidade pareciam girar vertiginosamente ao redor de sua mente caótica, refletindo o desmoronamento completo de todas as certezas arrogantes que governavam sua vida. Chegando à propriedade gigantesca e murada no Morumbi, ele dispensou os empregados domésticos com um gesto brusco, trancando-se sozinho na biblioteca escura e silenciosa. O silêncio ensurdecedor de sua própria ruína moral e financeira era 1000 vezes pior do que qualquer grito indignado da multidão nas ruas. De volta à unidade de terapia intensiva, Mariana finalmente recebeu a permissão especial para entrar no quarto estéril e visitar sua mãe recém-estabilizada pelos medicamentos fortes. Dona Rosa dormia um sono profundo e reparador, com o rosto enrugado, exibindo uma expressão serena que a jovem não via há muitos meses angustiantes. O bip constante e rítmico dos monitores cardíacos soava como uma canção de ninar celestial, garantindo que o coração forte da matriarca continuava a pulsar bravamente. Mariana beijou a mão fria de sua mãe com imensa ternura, jurando proteger aquela vida preciosa com todas as suas forças inesgotáveis. O diretor artístico do teatro retornou ao hospital naquela mesma tarde ensolarada, trazendo um imenso buquê de flores brancas e respeitando o momento familiar delicado. Ele reafirmou sua proposta extraordinária de transformar Mariana em uma bailarina profissional,
garantindo que a arte verdadeira era a única forma de curar as feridas. A jovem faxineira olhou para as mãos calejadas pelos produtos químicos nocivos, percebendo que o destino havia traçado um caminho brilhante através da dor mais profunda. Ela sorriu levemente pela primeira vez em dias conturbados, sentindo que a semente da justiça finalmente começava a florescer no solo árido. A promessa de um futuro melhor não apagava os traumas recentes e cruéis, mas oferecia uma ferramenta poderosa para transformar toda aquela humilhação em beleza inspiradora. Mariana aceitou ler o contrato com calma, compreendendo que sua dança sangrenta não havia sido apenas um grito de revolta, mas também uma ponte milagrosa. A roda do destino continuava seu giro impecável e misterioso, erguendo a garota oprimida da favela de Paraisópolis aos grandes palcos iluminados da elite cultural paulistana. O tango de seu pai não seria mais escondido nas sombras de um barraco escuro, mas brilharia para o mundo inteiro aplaudir, enclausurado na biblioteca fria de sua mansão vazia. Leonardo Monteiro abriu uma garrafa do vinho mais caro que possuía em sua adega subterrânea, extravagante e gigantesca. Ele não bebeu para comemorar uma vitória financeira, mas sim para tentar afogar a culpa sufocante que finalmente esmagava seu peito orgulhoso sem nenhuma piedade. A imagem nítida da faxineira ajoelhada e depois voando majestosamente pelo salão não saía de sua cabeça conturbada, torturando-o implacavelmente com a verdade inegável de sua escória. O homem que antes possuía o mundo inteiro agora não passava de um prisioneiro miserável de sua própria falta de humanidade. O império de mármore e vidro do Grupo Monteiro finalmente desmoronou, sob o peso esmagador da própria arrogância e corrupção sistêmica. Leonardo observava os papéis de falência espalhados sobre a mesa de mogno escuro, sentindo um vazio aterrador consumir sua alma antes intocável. A fortuna incalculável de sua família evaporou rapidamente como fumaça tóxica, deixando para trás apenas escândalos financeiros e uma solidão absoluta. Os bajuladores desapareceram no ar, e o herdeiro bilionário percebeu brutalmente que o dinheiro jamais conseguiu comprar o afeto verdadeiro de ninguém. Ele estava completamente despido de sua falsa e cruel majestade. A mansão suntuosa no Morumbi parecia agora um mausoléu assombrado por fantasmas de um passado glorioso e repleto de vaidades fúteis. Cada espelho de cristal importado refletia a imagem de um homem derrotado, cujos olhos perderam o brilho gélido da superioridade constante. Leonardo caminhava pelos corredores vazios, atormentado incessantemente pela lembrança viva daquela mulher de uniforme cinza, dançando descalça no salão de baile. O sangue derramado por Mariana manchava permanentemente as paredes invisíveis de sua consciência recém-desperta, exigindo uma reparação profunda que nenhuma quantia em dinheiro seria capaz de satisfazer ou simplesmente apagar para sempre, movido por uma força estranha e incontrolável. O antigo Todo-Poderoso vestiu roupas simples e escuras, abandonando seus ternos sob medida caríssimos. Ele deixou as chaves dos carros esportivos luxuosos jogadas na gaveta, optando por caminhar anonimamente pelas ruas impiedosas e cinzentas de São Paulo. Seu coração batia em um ritmo doloroso e errático, guiando seus passos trêmulos em direção ao abismo social que ele sempre desprezara abertamente. O destino implacável o arrastava para a favela de Paraisópolis, o lugar esquecido por Deus, onde a verdadeira humanidade resistia bravamente à crueldade silenciosa do sistema opressor. A entrada da comunidade carente engoliu a figura solitária de Leonardo, bombardeando seus sentidos com a realidade nua e crua da miséria. O cheiro de esgoto, a céu aberto, misturava-se ao aroma reconfortante de comida caseira, criando um contraste brutal e profundamente desorientador. Crianças descalças corriam alegremente pelas ruelas estreitas, exibindo sorrisos sinceros que o bilionário nunca encontrou nos salões sofisticados da elite paulistana. Ele caminhava de cabeça baixa, sentindo uma vergonha esmagadora queimar seu rosto aristocrático. A cada olhar curioso, lançado pelos moradores humildes e batalhadores daquela fortaleza, construída inteiramente de tijolos expostos,
Ele não sabia exatamente o endereço exato do barraco humilde, guiando-se apenas por informações fragmentadas, recolhidas discretamente nos noticiários sensacionalistas recentes. A cada esquina suja, Leonardo perguntava timidamente sobre o paradeiro da faxineira heroína, recebendo olhares desconfiados daqueles que protegiam ferozmente os seus iguais. A comunidade formava um escudo invisível ao redor de sua nova estrela, desconfiando naturalmente de qualquer forasteiro que ousasse invadir aquele território sagrado. O orgulho do herdeiro estava completamente despedaçado, forçando-o a implorar por orientações com uma humildade que ele jamais imaginou possuir dentro de seu coração antes petrificado e frio. Uma senhora idosa e bondosa, comovida pelo desespero visível nos olhos marejados do ex-bilionário. Finalmente, apontou o dedo calejado para o alto. Ela indicou uma pequena igreja católica com a pintura descascada, localizada no ponto mais alto e silencioso da favela labiríntica e densa. Leonardo subiu as escadas de cimento irregular com a respiração ofegante, sentindo o peso de seus pecados acumulados castigando cada músculo fadigado. O som suave de vozes infantis cantando hinos religiosos escapava pelas janelas quebradas do templo humilde, atraindo o pecador arrependido como um farol luminoso na escuridão mais absoluta. O homem esgueirou-se silenciosamente até a porta de madeira gasta, observando a cena que se desenrolava no interior precário e mal iluminado. Mariana estava sentada no chão de cimento frio, cercada por dezenas de crianças órfãs que prestavam atenção absoluta em cada palavra doce. A jovem não vestia mais o uniforme manchado de humilhação, mas roupas simples que irradiavam uma aura quase angelical e purificadora. Ela distribuía pedaços de pão fresco com um sorriso maternal, dividindo o pouco que possuía com a mesma majestade com que havia dominado o salão luxuoso dias atrás. A visão daquela caridade genuína e silenciosa atingiu o peito de Leonardo com a força devastadora de um raio em uma tempestade. Ele, que havia acumulado riquezas incalculáveis, pisando nos mais fracos, sentiu-se a criatura mais miserável e pobre de toda a face da terra. A pureza inquestionável das ações de Mariana rasgou o último véu de ignorância que cegava o bilionário, revelando a monstruosidade de suas escolhas egoístas. As lágrimas de um arrependimento verdadeiro e dilacerante começaram a escorrer livremente pelo rosto tenso, lavando décadas de crueldade ensinada e estimulada pela sua linhagem. As crianças correram alegremente para brincar no pátio poeirento, deixando Mariana completamente sozinha, ajoelhada diante do modesto altar de madeira envelhecida. Ela uniu as mãos finas e calejadas, fechando os olhos em uma oração profunda de agradecimento pela milagrosa recuperação de sua amada mãe. A luz do sol poente filtrava pelos vitrais baratos, criando um halo dourado ao redor da figura frágil da dançarina de tango justiceira. O ex-herdeiro paralisado na porta sentia que estava diante de um altar sagrado, temendo que sua simples presença imunda profanasse aquele momento de comunhão divina e perfeita. Com um esforço monumental para superar a própria covardia paralisante, Leonardo deu o primeiro passo trêmulo para dentro da igreja silenciosa. O ranger doloroso do piso de tábuas velhas ecoou ruidosamente pelo espaço sagrado, quebrando o transe meditativo da mulher mergulhada na prece fervorosa. Mariana abriu os olhos lentamente e virou o rosto com calma, não demonstrando medo ou surpresa ao reconhecer a figura derrotada do homem. O olhar escuro e penetrante da faxineira encontrou os olhos vermelhos do homem que a havia humilhado, criando um silêncio denso e carregado de significados não ditos. Não havia ódio faiscante ou desejo de vingança imediata na expressão serena de Mariana. Apenas uma compaixão profunda que desconcertou completamente o visitante. Ela enxergava através das roupas simples e da postura encurvada, compreendendo intimamente que o poderoso opressor estava agora pagando seus próprios pecados. O peso do olhar feminino forçou Leonardo a abaixar a cabeça instintivamente, incapaz de sustentar a pureza avassaladora daquela alma que ele tentara destruir por pura diversão. O ambiente humilde cheirava a cera derretida e esperança resiliente,
contrastando violentamente com a aura de ruína absoluta que acompanhava o bilionário falido. As pernas de Leonardo cederam repentinamente sob o peso insuportável de sua culpa monstruosa, fazendo-o desabar pesadamente sobre os joelhos machucados. O baque surdo de sua queda ecoou pela igreja vazia, simbolizando a destruição definitiva da pirâmide social que o mantinha no topo inatingível. Ele não estava se ajoelhando para fazer uma proposta de casamento carregada de sarcasmo maldoso, como havia feito naquela noite fatídica de bebedeira. Estava caindo prostrado diante da mulher que possuía o poder moral de condená-lo ao inferno ou perdoar, entregando sua alma podre ao julgamento final da faxineira. A voz de Leonardo saiu rouca e estrangulada, embargada por um choro convulsivo que ele jamais havia experimentado em toda a vida. Ele balbuciou palavras desconexas de arrependimento profundo, implorando desesperadamente por um perdão que sabia não merecer de forma alguma. O bilionário arruinado confessou todas as suas fraquezas, a vaidade doentia e o nojo irracional que nutria por pessoas que sustentavam seu próprio império. Cada confissão dolorosa era uma pedra retirada da mochila pesada que esmagava suas costas, revelando a criança assustada e sem amor que se escondia sob a máscara cruel. Com as mãos trêmulas cobrindo o rosto banhado em lágrimas salgadas, ele ofereceu a única coisa que ainda lhe restava no mundo. Leonardo prometeu solenemente transferir o pouco dinheiro que sobrou de suas contas pessoais congeladas para garantir o tratamento contínuo de Dona Rosa. Ele deixou claro que não era uma aposta, um deboche ou uma tentativa vil de comprar o silêncio e limpar a própria imagem pública manchada. Era um ato desesperado de expiação verdadeira, a última tentativa de salvar a própria alma antes que a escuridão absoluta o consumisse por toda a eternidade. Mariana escutava o lamento patético do homem ajoelhado, sem mover um único músculo, sua expressão permanecendo impenetrável, como uma estátua de bronze escuro. Ela lembrava nitidamente do cheiro azedo da água suja do balde, da humilhação no salão de festas e do risco de morte da mãe. A vontade carnal de gritar insultos e expulsar aquele verme do santuário fervia perigosamente em suas veias, alimentada pelo instinto humano de sobrevivência básica. No entanto, os ensinamentos divinos sobre a misericórdia incondicional sussurravam suavemente em seus ouvidos, exigindo uma grandeza de espírito que desafiava a lógica terrena. A jovem levantou-se lentamente, alisando a saia desgastada, com uma tranquilidade assustadora, diante do colapso nervoso e emocional daquele homem maduro. Ela caminhou com passos suaves, até parar diante do ex-bilionário, prostrado no chão sujo de terra vermelha daquela igreja pobre e afastada. Mariana olhou para a cruz no altar, lembrando-se de que a verdadeira justiça não consistia em destruir o inimigo derrotado e humilhado publicamente. O perdão era a arma mais letal contra o ódio crônico, capaz de romper o ciclo infinito de violência e vingança que adoecia profundamente aquela sociedade desigual. A voz de Mariana soou firme e melodiosa, preenchendo o ambiente sagrado com uma autoridade que nenhum cargo corporativo conseguiria conceder a alguém. Ela rejeitou imediatamente a oferta financeira do homem arruinado, informando com dignidade que o povo solidário já havia salvo a vida de sua mãe. O choque da recusa atingiu Leonardo como um golpe certeiro, provando definitivamente que a dignidade daquela família humilde jamais estaria à venda no mercado do desespero. A faxineira explicou calmamente que a dívida monstruosa dele não era material, mas puramente espiritual, e exigia uma mudança real de atitude. Com uma serenidade divina, a dançarina perdoou publicamente as ofensas passadas, libertando a própria alma do veneno letal do ressentimento amargo. Mariana não absolveu o bilionário das consequências legais ou financeiras de seus atos corruptos e egoístas que destruíram inúmeras famílias de trabalhadores. Ela apenas concedeu o perdão pessoal e espiritual, recusando-se a carregar o fardo pesado do ódio gratuito em seu novo caminho iluminado. Essa absolvição inesperada fez Leonardo chorar com ainda mais intensidade,
sentindo o choque térmico de uma compaixão que ele nunca soube entregar a nenhum ser humano vivo e necessitado. O homem antes imponente continuou ajoelhado, abraçando os próprios braços, enquanto tentava assimilar a magnitude do milagre emocional que acabara de vivenciar. A misericórdia de Mariana havia destruído as últimas muralhas do seu castelo de vaidades irreais, reduzindo-o a pó para que pudesse renascer. A dor da humilhação social e da falência financeira parecia subitamente pequena comparada à grandeza moral daquela mulher forjada na luta diária e incessante. A roda kármica completava seu ciclo doloroso e necessário, ensinando a lei máxima de que a semeadura é livre, mas a colheita do sofrimento é absolutamente obrigatória. Mariana tocou levemente o ombro trêmulo do homem destruído. Um gesto gentil e profundamente humano que selou a paz entre dois mundos diferentes. Ela virou as costas e caminhou graciosamente em direção à porta da igreja iluminada, deixando o ex-poderoso mergulhado em suas próprias lágrimas purificadoras. A brisa quente do final da tarde soprou pelo corredor rústico, levando consigo a amargura acumulada e anunciando um tempo de recomeços dolorosos e necessários. Leonardo permaneceu no chão sagrado, sabendo que a longa e árdua jornada de redenção de sua alma obscura estava apenas dando os primeiros passos incertos. Quando o sol começou a desaparecer no horizonte poluído de São Paulo, Leonardo Monteiro finalmente se levantou com os joelhos doloridos e marcados. A prepotência deu lugar a uma humildade silenciosa e constrangida, marcando a morte definitiva do herdeiro arrogante e tirano que aterrorizava seus subalternos. Ele caminhou de volta pelas vielas da favela de Paraisópolis, enxergando agora a humanidade pulsante e maravilhosa que habitava cada barraco de madeira frágil. A viagem de volta para sua mansão vazia não era mais uma fuga covarde, mas sim o início de um processo inevitável de reconstrução de caráter. A melodia imaginária do tango dramático continuava ecoando suavemente nas dobras de sua mente perturbada. Mas agora não soava como um escárnio cruel. A dança visceral de Mariana havia rasgado o peito do bilionário impiedoso, abrindo um espaço sangrento, onde a semente da empatia pudesse germinar. O karma, tão temido e implacável na cultura popular do país tropical, revelou-se um professor severo e absolutamente genial em seus métodos corretivos. A piada cruel do baile beneficente não resultou no casamento desejado pelos convidados ricos, mas forjou o nascimento de uma nova consciência social inabalável. De volta à rotina do hospital luxuoso no centro da metrópole, Mariana abraçou Dona Rosa com a alma completamente lavada e purificada. A velha senhora, recuperando as forças a cada dia que passava sob cuidados médicos exemplares, sorriu com a intuição sagrada das mães protetoras. O fardo invisível do ódio contra a família Monteiro havia desaparecido por completo, permitindo que a jovem focasse apenas em sua arte promissora. As dores e feridas do passado obscuro estavam cicatrizando perfeitamente, provando que o poder curativo do amor genuíno sempre superaria as amarras malditas do orgulho ferido. Os dias turbulentos finalmente cederam espaço para uma calmaria abençoada e luminosa na vida castigada de Mariana e sua família. Dona Rosa recebeu alta do hospital particular em uma manhã ensolarada, caminhando com lentidão, mas exibindo uma força vital incrivelmente renovada. A solidariedade anônima de milhares de brasileiros havia operado um verdadeiro milagre na terra, devolvendo o sopro de esperança à matriarca guerreira. A volta para a comunidade de Paraisópolis foi marcada por uma recepção calorosa dos vizinhos humildes, que celebravam a vitória da vida sobre o sistema cruel e excludente da metrópole. A fama repentina e avassaladora nas redes sociais abriu portas inimagináveis para a jovem faxineira que ousou desafiar a elite paulistana. Mariana usou parte dos fundos arrecadados para alugar um galpão abandonado no coração pulsante e ruidoso da favela onde sempre viveu. O espaço rústico foi rapidamente transformado em uma escola de dança comunitária e totalmente gratuita para as crianças carentes da região, onde antes havia apenas poeira e desesperança crônica.
Agora ecoavam os acordes melancólicos do bandoneon, misturados com as risadas inocentes de uma nova geração de sonhadores livres das amarras, com os pés novamente descalços, mas desta vez curados e pisando em um piso de madeira simples. A professora transmitia sua arte, Mariana ensinava os passos apaixonados do tango argentino aos pequenos alunos com uma dedicação maternal que emocionava qualquer observador atento. Ela explicava pacientemente que a dança não era um privilégio reservado aos ricos, trancados em seus salões luxuosos, mas uma linguagem da alma humana. Cada movimento sincronizado daquelas crianças representava um ato contínuo de resistência contra o destino sombrio e cruel que a sociedade desigual tentava impor a todas elas. Do outro lado da cidade dividida e desigual, Leonardo Monteiro continuava sua dolorosa e necessária jornada de purificação espiritual. O império bilionário de sua família havia sido completamente liquidado para pagar as multas trabalhistas e as dívidas astronômicas acumuladas ao longo de décadas. Em vez de lutar desesperadamente pelas migalhas de sua fortuna perdida, o ex-herdeiro abriu mão voluntariamente do restante de sua herança, manchada de sangue. Ele abandonou a mansão fria e silenciosa no Morumbi, levando consigo apenas uma pequena mala de roupas simples e a inabalável vontade de recomeçar do zero, longe dos holofotes da mídia sensacionalista e do julgamento implacável da antiga elite que o bajulava. O homem buscou um emprego comum. Leonardo conseguiu uma vaga como auxiliar administrativo em uma pequena organização não governamental, dedicada a projetos de moradia popular. Suas mãos, antes acostumadas a segurar taças de cristal francês e canetas de ouro maciço, agora organizavam arquivos empoeirados com gratidão. O salário modesto mal cobria as despesas mensais de seu apartamento alugado na periferia, mas a paz de espírito que ele experimentava diariamente possuía um valor financeiro simplesmente incalculável e eterno. A antiga noiva fútil do herdeiro arruinado, Camila Viana, continuou presa na teia de vaidades tóxicas e superficiais da alta sociedade paulistana. Ela casou-se apressadamente com um banqueiro muito mais velho e cruel, buscando garantir a manutenção de seu precioso status de socialite intocável. No entanto, o brilho falso de seus diamantes não conseguia disfarçar o olhar vazio e infeliz que ela exibia nas fotos publicadas nas colunas sociais. O castelo de ilusões que ela tanto prezava tornou-se uma prisão solitária e gelada, provando que a verdadeira miséria reside na completa ausência de sentimentos. O grande dia da estreia de Mariana no majestoso Teatro Municipal de São Paulo finalmente chegou, parando literalmente a cidade agitada. Os ingressos haviam se esgotado em poucas horas, comprados por trabalhadores, estudantes e donas de casa que desejavam celebrar a vitória popular. O diretor artístico cumpriu sua promessa grandiosa, oferecendo um palco digno para que a alma da favela pudesse brilhar com intensidade absoluta. Os lustres de cristal do teatro histórico iluminavam um público diversificado e emocionado, unido pela mesma expectativa de testemunhar a consagração definitiva de uma verdadeira heroína brasileira. Quando as pesadas cortinas de veludo vermelho se abriram lentamente, um silêncio reverencial tomou conta da plateia imensa e lotada. Mariana surgiu no centro do palco imponente, vestindo um figurino simples, mas que ressaltava a sua postura inabalável de rainha das ruas. A orquestra sinfônica atacou as primeiras notas do tango com uma fúria passional que arrepiou a pele de todos os presentes na plateia. Ela não dançava mais impulsionada pela dor aguda da humilhação, mas sim movida pela força libertadora de uma alma que havia conquistado a sua própria redenção gloriosa. Na primeira fila do teatro imponente, Dona Rosa assistia à apresentação magistral da filha com lágrimas de pura felicidade escorrendo pelo rosto. A velha matriarca apertava o seu inseparável terço desgastado contra o peito curado, agradecendo silenciosamente a Deus por aquela bênção extraordinária e divina. O orgulho maternal transbordava a cada giro veloz e a cada movimento preciso que Mariana executava com uma graciosidade quase sobrenatural e magnética.
As cicatrizes invisíveis deixadas pela pobreza extrema pareciam desaparecer sob a luz quente dos holofotes brilhantes que agora coroavam a trajetória de superação inacreditável. Escondido na última fileira das galerias mais altas e baratas do teatro, um homem solitário acompanhava a apresentação com os olhos úmidos. Leonardo Monteiro havia economizado parte de seu salário modesto durante semanas inteiras, apenas para comprar o ingresso daquele espetáculo histórico e emocionante. Ele usava roupas comuns e desgastadas, misturando-se perfeitamente com a multidão de trabalhadores comuns que antes ele desprezava de forma tão covarde. A soberba do antigo bilionário havia sido completamente aniquilada, substituída por uma profunda admiração pela mulher incrível que havia salvado a sua alma da perdição total. O compasso final da música trágica e bela foi executado com uma perfeição técnica que arrancou suspiros espantados de toda a plateia atenta. Mariana finalizou a coreografia complexa, apontando o rosto suado e sorridente para o teto ornamentado, entregando a sua arte como uma oferenda divina. O silêncio durou apenas uma fração de segundo, antes de ser completamente engolido por uma verdadeira explosão ensurdecedora de aplausos e gritos eufóricos. As pessoas levantaram-se de suas poltronas confortáveis imediatamente, ovacionando a estrela radiante que havia transformado as pedras de seu caminho em um lindo e grandioso castelo. As flores atiradas no palco formavam um tapete colorido e perfumado aos pés descalços da nova e indiscutível rainha da cultura paulistana. Mariana agradeceu emocionada, curvando o corpo esguio em uma reverência profunda que demonstrava a sua imensa gratidão ao povo trabalhador e honesto. Ela sabia perfeitamente que aquela noite mágica não era apenas uma simples vitória pessoal, mas o triunfo de toda uma classe subjugada. A menina invisível que antes limpava banheiros corporativos, agora detinha o poder maravilhoso de inspirar milhões de corações machucados a nunca desistirem de seus maiores sonhos. Os meses se passaram rapidamente após aquela noite inesquecível de glória artística, consolidando a carreira brilhante e consolidada da jovem dançarina talentosa. Apesar de viajar por todo o país, encantando multidões imensas com a sua arte visceral, ela nunca abandonou as raízes fincadas na favela. As aulas comunitárias em Paraisópolis continuavam sendo a sua maior prioridade absoluta, o refúgio sagrado onde ela recarregava as suas baterias emocionais. O contato diário e afetuoso com as crianças pobres mantinha o seu espírito sempre humilde e focado no propósito divino de multiplicar a esperança transformadora. Em uma tarde quente e dourada de domingo, as vielas estreitas da comunidade recebiam a visita discreta de um homem completamente transformado. Leonardo caminhava pelas ruas de terra batida, carregando algumas caixas pesadas, repletas de doações de alimentos e materiais escolares para a associação. Ele já era conhecido por alguns moradores antigos como o voluntário silencioso, que sempre aparecia para ajudar sem pedir absolutamente nada em troca. A arrogância do passado violento havia dado lugar a uma serenidade genuína que iluminava o seu rosto maduro e marcado pelas provações intensas do destino. Ao passar em frente ao galpão rústico da escola de dança, ele parou instintivamente para observar a movimentação alegre e barulhenta no interior. Mariana estava ensinando uma nova e complexa coreografia para um grupo animado de adolescentes sonhadores, rindo alto enquanto corrigia as posturas irregulares. A luz do sol poente invadia o espaço simples pelas janelas abertas, banhando a figura esbelta da professora com um brilho celestial maravilhoso. Leonardo escorou-se no batente da porta de madeira descascada, sentindo uma paz profunda e reconfortante aquecer o seu peito calejado pelas batalhas da vida. A música suave parou subitamente quando Mariana percebeu a presença silenciosa e respeitosa do homem, observando a aula com um sorriso gentil. Ela pediu que os alunos fizessem uma pequena pausa para beber água fresca e caminhou devagar em direção à entrada iluminada do galpão. Os dois ficaram frente a frente novamente, mas desta vez não havia nenhum vestígio do abismo social profundo que os separava no passado. Eram apenas duas almas humanas que haviam atravessado o inferno escaldante do sofrimento intenso para encontrar a redenção verdadeira
sob o céu de São Paulo. Leonardo cumprimentou a dançarina com um aceno respeitoso de cabeça. Seus olhos transmitindo uma gratidão silenciosa que palavras jamais conseguiriam expressar com exatidão. Ele elogiou o trabalho maravilhoso que ela estava desenvolvendo com os jovens carentes, reconhecendo o impacto transformador daquela iniciativa popular e amorosa. Mariana sorriu com uma sinceridade desarmante, notando a ausência completa de qualquer traço daquele bilionário sádico que havia arruinado os seus sapatos sujos. O homem parado na sua frente era um sobrevivente admirável do próprio veneno. Alguém que aprendeu arduamente a conjugação correta do verbo amar e respeitar, a promessa absurda e cruel de casamento, feita naquela noite trágica de bebedeira, nunca se concretizou. E nem precisava virar uma realidade. O destino imprevisível tinha planos muito maiores e mais complexos para as vidas daqueles dois jovens, diametralmente opostos e marcados pela dor. A humilhação terrível que deveria ter destruído completamente a sanidade da faxineira humilde acabou sendo o catalisador poderoso para a salvação de ambos. O karma agiu como uma lâmina cirúrgica e precisa, cortando o tumor maligno do orgulho desmedido para curar o espírito doente do herdeiro paulistano. Eles não se abraçaram intimamente, nem trocaram grandes juras apaixonadas de amor eterno, pois a história deles não exigia um final romântico clichê. O vínculo invisível que os conectava era fundamentado no perdão absoluto e na compreensão mútua das fraquezas inerentes à condição humana frágil. Leonardo despediu-se educadamente da professora, com uma reverência humilde e sincera, virando as costas largas para continuar a sua jornada pacífica e anônima. Mariana observou a silhueta solitária do homem afastar-se lentamente pela rua poeirenta, sentindo uma alegria imensa e reconfortante pulsar intensamente dentro do seu coração nobre. O sol finalmente começou a se esconder majestosamente atrás do mar infinito de prédios de concreto armado da cidade agitada de São Paulo. Os últimos raios alaranjados iluminavam os tetos de zinco precários da favela gigante, tingindo o horizonte poluído com as cores vibrantes da esperança. Mariana respirou fundo o ar morno do entardecer paulistano, fechando os olhos pacíficos para agradecer a Deus por todas as provações difíceis superadas. A justiça divina havia se manifestado perfeitamente na terra, equilibrando a balança invisível da vida e restaurando a dignidade sagrada dos mais oprimidos. A roda impiedosa da vida continuaria girando eternamente, trazendo consigo novos desafios complexos e alegrias inesperadas para todos os habitantes daquela metrópole feroz. No entanto, a semente poderosa do amor verdadeiro e da igualdade fraterna já estava firmemente plantada no coração generoso daquela vibrante comunidade carente. O tango dramático deixara de ser uma expressão sombria de luto constante para se transformar no hino oficial de uma liberdade espiritual recém-conquistada. As lágrimas salgadas secaram definitivamente, dando lugar a um sorriso radiante e invencível que iluminaria as trevas urbanas pelas próximas e grandiosas gerações futuras. Dona Rosa aguardava pacientemente a filha com o jantar, simples e quente, servido na mesa de madeira rústica do barraco, agora bem reformado. O som melodioso das risadas femininas preencheu o pequeno ambiente familiar, ecoando uma felicidade pura que nenhum dinheiro do mundo seria capaz de comprar. As duas mulheres fortes uniram as suas mãos calejadas sobre a toalha de renda branca, rezando fervorosamente para abençoar o pão nosso de cada dia. A vida continuava o seu curso misterioso e belo, ensinando que a verdadeira grandeza reside na capacidade infinita de perdoar e recomeçar.